Bom, bom dia, Mônica, tudo bem? Bom dia, Lafayette, tudo bom com você? Tudo bom, tudo Então jóia. tá bom. Frio por Eu- aí, né, meu amigo? não, imagina, que isso? Eu estou dormindo com dois cobertores, edredom, meu. Eu sou uma pessoa que não sinto frio, mas confesso para você que estou dormindo com dois edredons. É isso aí. Bom, vamos tentar falar um pouquinho, né, sobre educação, sobre alguns problemas da cidade, aí, um pouquinho de nós também, né, um pouquinho das nossas experiências como pessoas, né, o que a gente tem vivido na sociedade e tudo mais. Aham. Não, é bacana, porque as pessoas querem conhecer um pouquinho. Não adianta só a gente falar das nossas pretensões, né? Mas conhecer um pouquinho da pessoa, eu acho que é importante também, né? É verdade, é verdade. É. Então vamos lá, fala um pouquinho de você, um pouquinho da sua experiência como professora, as coisas que você tem visto e por que você acha que é importante participar da política, então. Bom, Lafayette, o que me trouxe para a política, né, que eu já conversei com as pessoas, todo mundo aí, é a indignação. A Sim, gente tem visto, né, troca de governo, troca de governo, troca de governo, e a gente só vê mais do mesmo. A gente não vê realmente pessoas com a intenção de melhorar para a população. Você vê é muitos verdade. escândalos de corrupção, pessoas em quem você às vezes botava a maior fé, aí de repente, quando você vai ver, não era nada daquilo, vem aí umas pesquisas, umas coisas e tal, e a pessoa está ali também, no meio da bagunça, né? E eu confesso para você que eu fazia parte daquela turminha que não queria saber de política. Ai, política, pelo amor de Deus, não troca de assunto, né? Sim, Só que à medida, quando a gente acaba tendo esse tipo de postura, nós estamos deixando que outros façam o que a gente precisa fazer, né? Nós estamos delegando e deixando a pessoa à vontade para fazer o que ela tiver vontade. E não é por aí e o pior, caminho, né? Exato. e Então, tem uma frase interessante, eu estava comentando com o Guilherme outro dia, que me chamou muita atenção. Eu curto muito a página do Zema desde que ele começou, né? E agora ele está numa evidência danada, porque ele está provando realmente que se você tiver princípios, valores, que é o que o novo coloca, né, para todos nós, e agir de acordo com eles, você vai conseguir uma gestão eficiente, né? E eu me lembro que quando ele entrou, a primeira reação que teve de uma jornalista famosa, inclusive, foi colocar assim, mais um, não era bem esse termo, não vou lembrar direitinho, mas mais um rico na política. ah, Gente, oi, o cara largou tudo para se doar para as pessoas. Qual é o problema se ele é rico, se ele é pobre, se não. O problema é, ele tem qualificação ou não tem? Aí é que é. Se ele é rico ou se ele é pobre, isso é indiferente, né? Agora, ele quer trabalhar para o povo ou ele não quer trabalhar para o povo? Esse é o ponto, né? E eu comecei, isso me chamou muito a atenção, né? E eu comecei a acompanhar mais o Zema. na E uma verdade, das. na verdade, o que acontece é o seguinte, né? A nossa mídia está tão poluída, está tão dividida, que assim, esse discurso de ódio meio que impregnou a mídia. É assim, precisa ter alguém contra alguém. Não pode ser uma sociedade unida. Essa coisa que se criou no Brasil, e isso eu vou te dizer, é uma herança maldita desses anos todos de socialismo, de visão esquerdista em relação à sociedade, que você percebe que assim foram 30 anos, de 1988 até agora, 32 anos, né, do momento em que tivemos a Constituição até o dia de hoje, você percebe que assim foram 30 anos de doutrinação de uma sociedade para se aceitar um novo modelo. E a mídia parece que meio que aceitou essa ideia, comprou essa ideia e vive o tempo todo divulgando isso. O que eu acho é o seguinte: não adianta a pessoa ser pobre, chegar na política e se tornar um corrupto, como nós temos aí exemplos aos montes. Do mesmo jeito que não adianta o indivíduo ser rico e entrar na política e também se tornar corrupto, porque nós também temos aos montes. O que nós Uhum. precisamos é o que o Partido Novo conseguiu identificar e com muito êxito. Eu quero agradecer aqui a Deus primeiro, antes de tudo. Quero agradecer ao Bolsonaro até por a gente estar nessa nova guinada em direção à direita, em direção ao livre mercado, porque a gente vinha
numa estrada muito perigosa, né, muito sinuosa, com muitos percalços. E, assim, quero agradecer muito ao Amoedo por ter encontrado no modelo de gestão do partido e no modelo desse processo seletivo um caminho para purificar, para melhorar, para dar trazer pessoas realmente preparadas, pessoas com boa vontade, onde o partido possa identificar nessas pessoas alguém com potencial para mudar a sociedade. Porque o que nós precisamos não é de mais políticos pobres ou ricos. O que nós precisamos é de pessoas com capacidade e, principalmente, com conhecimento adequado para fazer a mudança que precisa. Exato, com vontade, né, Lafayette? E aí, assim, o Partido Novo conseguiu uma coisa muito boa, que é identificar dentro da sociedade as pessoas de bem que estão dispostas a entrarem nesse caminho. Porque não é todo mundo. Tem muita gente de bem na sociedade, muita gente que quer um país melhor, mas as pessoas muitas vezes não estão dispostas a entrar na política, muitas vezes não estão preparadas para entrar na política e muitas vezes também não querem, porque a pessoa fala, pô, eu vou largar o meu negócio, vou largar minha família para me dedicar a um negócio. Nem todo mundo tem essa disposição. Né? A gente sabe o quanto custa viver. Né? Agora, o processo seletivo que o Partido Novo conseguiu, digamos assim, configurar, conseguiu desenhar, mostra que existe um caminho. Existe essa possibilidade. E assim, não importa se o Zema é milionário ou se a fulana que começou ali como vereador em algum lugar, ela vem da periferia. O que importa é se essa pessoa tem capacidade de trazer resultado. Exato. Exato. E eu acho interessante porque justamente conhecendo o Novo, né? Eu não conheço o Novo há tanto tempo assim, eu fui conhecer o Novo na metade de 2018. E aí comecei a me interessar e tal, olhar, falei, peraí, isso é diferente. Vamos ver se isso daí funciona mesmo, né? E aí comecei a pesquisar, comecei a participar de reuniões, de palestras, pesquisar na internet, porque não adianta você simplesmente comprar uma ideia porque você achou que ela é legal. Eu não sou, eu sou daqui de São Tomé, eu tenho que ver para crer, eu tenho que estar lá, né? Mais ou menos que nem eu. Então, estamos juntos. E aí eu comecei a perceber que era o caminho. E uma das coisas que mais me identifica, assim, com uma das falas do Romeu Zema, né, é justamente isso que você acabou de fazer, que você acabou de falar. Teve uma entrevista dele, acho que não sei se com 3 ou 4 meses que ele estava já no cargo lá de governador, que a repórter pergunta assim para ele, a quem o senhor atribui, né, porque Minas completamente falida, a gente sabe que não existe esse termo para governança, né, mas estava quebrada, completamente quebrada, né, e ela fala, a quem o senhor atribui isso? Aí ele coloca assim, a mim, eu tenho culpa. Oi? Como assim? Ele chegou há 3 meses e ele está falando que ele tem culpa, né? Ele fala, enquanto eu estava gerindo as minhas empresas, fazendo a minha parte e tal, eu achava que o Estado estava fazendo parte dele. E fiquei na minha, né? E fui cuidando das minhas coisas, tudo coisa e tal. Quando eu acordei, ele fala que ele acordou, eu não vou saber as datas direitinho, mas ele teve que demitir mais de 2.000 funcionários, acho que foi em 2016, né? Na crise de 2016. Foi aí que ele percebeu que as coisas, opa, não tá certo, não tá dando certo. Foi 2016, e começou também 2018. Foi, isso. E aí ele falou, então daí eu resolvi parar e fazer a minha parte enquanto cidadão. E isso é legal, né? Você fazer a sua parte enquanto cidadão, e tem muita gente que faz, não a política assim de uma maneira tradicional e tal. Deixa eu só corrigir um negocinho aqui. Na verdade, assim, 2018 ele ganhou a eleição, né? E aí foi em 2019, já quando ele começou a governança, é que ele identificou dentro do governo todas essas pessoas que tinham salários exorbitantes, cargos muito... Isso, exatamente. Quando ele entrou com os princípios e os valores do Novo. E eu acho que a principal meta de quem entra pelo Novo para fazer política é justamente não se perpetuar. A pessoa não está entrando na política que é para fazer aquilo lá virar o meio de vida dela eterno, né? E depois passar próxima geração, e depois que é isso que a gente está vendo, as pessoas
Reclamaram bastante que não teve mudança em 2018. Na verdade, teve bastante mudança, mas muitos que entraram para a política eram filhos, sobrinhos, né, de velhos políticos, e isso complica muito, porque os valores que eles estão trazendo são os mesmos daqueles que já vinham, e aí a gente não vê muita diferença, né? A diferença que fica assim latente, né, para quem ainda não conhece o Novo, e a partir do momento que começa a acompanhar o trabalho político dos membros do Partido Novo, é justamente essa. O Partido Novo não tem aquele discurso blá, 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 cheio de falácias, cheio de muitas palavras elaboradas, sem resultado. O Partido Novo tem uma resposta direta, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Ela pode ser agradável a uns, pode ser desagradável a outros. Mas ela é uma política voltada, principalmente, para os interesses da sociedade, para os interesses do cidadão. E é isso que importa. É isso. Se vai agradar o setor A, o setor B, ou se vai desagradar o setor A, o setor B, não é relevante. O importante é lembrarmos que a sociedade é o relevante. Porque o político vem, ele fica lá 4 anos, 8 anos, talvez esses aí que você citou, que o cara segue ali na carreira política por décadas, uma hora ele vai morrer, uma hora ele vai sair da política. Só que a sociedade continua, o país continua. E o que nós precisamos criar é um país que seja dinâmico, que tenha uma economia forte, que tenha um Estado enxuto e também dinâmico, capaz de trazer resultado para a sociedade na velocidade em que a sociedade precisa, à medida que as demandas aparecem, e não um Estado inchado, cheio de pessoas ganhando fortunas, que não sabem produzir nada. Porque esse, infelizmente, é o problema que nós temos no Brasil. Boa parte das cidades, do Estado e até no governo federal, nós temos exemplos infindáveis de pessoas que estão lá dentro e que não produzem nenhum resultado. E que estão ganhando salários exorbitantes, e muitas vezes você olha para a cidade onde aquele indivíduo está atuando, né, e você tem lá uma sociedade, muitas vezes uma cidade com uma dificuldade enorme na saúde, na educação, na infraestrutura, mas tem lá o político, tem o prefeito, o vereador, não sei quem, ganhando salários fora da realidade. Então, Exato. assim, o Partido Novo vem para combater isso, e eu acho isso muito importante, porque assim, o Partido Novo não foi buscar uma elite da sociedade, que essa repórter, quando ela fez essa abordagem, mais um rico na coisa, a elite, não é. O Partido Novo foi buscar dentro da sociedade as pessoas que estão com vontade, com coragem, que têm dinamismo, que têm ideias, que têm propostas, para poder mudar aquilo que está errado. Porque, assim, uma coisa que tem um foco, né, Lafayette, que nem exatamente. Isso daí que você está falando, o Zema tem foco, tanto que ele não entra nessas polaridades, ele não entra, o foco dele é quem? O mineiro, o povo mineiro, né? Você vê pelas reportagens todas que estão aparecendo aí, gente, ele está entre os melhores. Por quê? Porque o foco dele é fazer o bem para a população que o elegeu, né? É esse o foco. E fazer o certo, né? O que o Novo prega? Você tem que fazer o certo, o correto. Você tem que ter as prioridades corretas para estar dentro de um cargo público. Você não pode chegar lá e achar que, opa, o que eu faço agora? Não, né? Não é assim. Agora, me diz uma coisa, você é professora, não é isso? Sim, sim. Tá. E aqui em Jundiaí você está se lançando pré-candidata ao cargo de vereadora, e você sabe das dificuldades que existem na educação e tudo mais. Você, com a sua experiência de professora, eu sei que você é da área privada, do setor privado, mas o que você acha que nós precisaríamos mudar? O que eu vejo aí, por exemplo, tem muita falta de dinamismo na educação, né? Você vê, ontem conversando com o Guilherme, ele me colocou ali que, por exemplo, as professoras, todo o controle de classe, controle de aluno, provas, tudo é feito na mão. Isso é um absurdo, não é verdade? Sim. O que você acha que a gente poderia mudar nesse sentido? Tem bastante coisa para mudar, Lafayette. Eu acho que volta de novo aquela questão do foco, ter as prioridades. É claro que quando você está, que nem eu trabalho no setor privado há mais de 30 anos, né? E o tempo todo trabalhando assim, meu Deus, isso daqui era para todo mundo ter, né? Então, de repente, uma novidade, gente, isso daqui todo mundo tinha que ter. O tempo todo eu trabalhava com isso em mente, né? Aquela vontade de que todas as crianças tivessem aquela coisa bacana do momento, seja lá o que fosse. Bom, enfim, você falar de uma escola é diferente de você falar de mais de 100,
A gestão disso daí é complicada. Mas uma das coisas que eu acho que complica, porque existem vários complicadores, né? Por exemplo, no Brasil, diretores de escola, mais de 70%, isso não sou eu que estou falando, tá? Eles são cargos políticos, eles são feitos por indicação política. Eu, particularmente, não acho isso correto. Você tem dentro das escolas professores muito bons, gente que se destaca, gente que, apesar de tudo que está acontecendo em volta, vai buscar treinamento, vai buscar cursos, vai se especializar. São pessoas com vontade e que estas deveriam ter a chance de ser colocadas num cargo de direção. E você acha que é possível mudar essa situação? É preciso criar uma nova lei para tirar esse, digamos assim, esse viés político de dentro da educação, de dentro da escola? Então, aí o que eu acho, né, a minha opinião é o seguinte, nós do Novo não precisamos desse tipo de coisa. Eu acho que isso daí é uma moeda de troca que acontece da mesma forma que acontece a nível estadual e nível federal, né, que a gente vê tanto nos noticiários, essa coisa do centrão tá querendo um cargo numa estatal, o outro tá querendo um cargo na não sei o quê, porque a gente que vai dar apoio, porque gente, não precisa disso. E a educação em especial, Lafayette, o que eu vejo é o seguinte, não interessa, ela deveria estar separada dos partidos políticos, porque cada vez que entra um partido novo, ele interfere de alguma maneira no andamento das coisas, né? E isso não pode mais acontecer. A educação, ela tem que estar seguindo de uma maneira independente, ela não pode ser moeda de troca, ela não pode ser, entendeu? Nós já tivemos aqui em Jundiaí, por exemplo, na minha opinião, eu acho um absurdo. De repente, trocou todo o uniforme para camiseta vermelha. Gente, vamos falar agora como dona de casa, eu, mãe de isso duas... Isso não é verdade, tivemos isso. Tivemos. Eu vou te dizer uma coisa só, cortando aqui você um minutinho. Eu acho que esse pessoal da esquerda, esse grupo de socialistas que nós temos no Brasil, eu acho que esse pessoal tem alguma tara por vermelho. Porque a camiseta precisa ser vermelha, a bandeira precisa ser vermelha. Deixa eu terminar o meu. A ciclovia precisa ser vermelha. Acho que não é. Pelo amor de Deus, essa gente realmente acho que tem algum problema com a cor vermelha, porque... Isso acho que a gente... Não, aí, Lafayette, eu acho que entra uma questão, na minha opinião, de mistura de coisas de canais que não deveriam ter. Que nem, por exemplo, mas o vermelho é bonito. Eu particularmente gosto, mas... Para uma camiseta de escola, uma criança que vai brincar na terra, porque criança tem que brincar, criança tem que se sujar. Aí você, como dona de casa, você fala assim, poxa vida, eu precisava colocar uma água sanitária aqui para dar uma ajeitada nisso, mas é vermelho, como é que eu vou fazer? Então, a gente não pode deixar que as ideologias tomem conta de lugares que não podem. É aquela coisa que o Novo coloca, o certo é certo, o errado é errado. Gente, vamos parar por aqui, entendeu? É simples. Então, eu estou colocando um exemplo bobo, digamos assim, né? Mas não é exatamente bobo, porque interfere de alguma maneira até dentro da casa da pessoa, né? Sim, na hora de lavar esse uniforme. Então, vamos voltar lá. O que eu acho? Primeiro, precisa desvincular, então, voltando lá, desvincular essa questão de que entra partido, entra ideologia nova. Não, gente, educação tem as coisas para seguir, ninguém deveria ficar mexendo, a não ser para melhorar. E o que eu acho disso? O que está funcionando, continua. O que não está, vamos sentar, vamos conversar, tira, né? Mas não de acordo com ideologia, de acordo com a necessidade que a educação precisa. As crianças são os nossos futuros, né? E se a gente não tomar conta disso, que já não está tomando conta há muito tempo, né? Vai piorando cada vez mais. Você veja só, nós temos uma estatística aí, não sou eu que estou falando, tá? De cada 100 alunos que entram no ensino fundamental no primeiro ano, só vai chegar no ensino médio 64, tá? Eles só vão concluir 64. Desses 64 que concluem, vamos colocar de novo em estatística, né? De 100% desses 64, só 9 conseguem aprender matemática de maneira adequada.
Português fica um pouquinho melhor. De cada 100 alunos que terminam o ensino médio, que não é todo mundo que consegue terminar, 25% consegue entender um texto. Então, tem muita coisa para mexer. Aí você pode falar assim, puxa vida, mas o IDEB aqui é bom e tal, né? Mas dá para melhorar. Nós precisamos melhorar. O que eu acho, por exemplo, existem escolas com professores e gestores que conseguem produzir um resultado maravilhoso com o que eles recebem, outras não. Então, vamos colocar essas pessoas para ajudar, para dar exemplo, para explicar o que funcionou, o que deu certo, compartilhar essas informações, né? Precisamos disso. Muito. Outra coisa que fica muito complicada também na questão de professores, né? A nossa formação, depois que tiraram o magistério, a intenção foi boa, eles queriam que as pessoas tivessem nível superior 100% dos professores, mas não poderia ter tirado o magistério, ou deveria ter encaixado a maneira como o magistério formava os profissionais e colocado dentro da pedagogia. A pedagogia hoje, qualquer pessoa que se forme pedagogo, ela tem uma capacidade de interpretação e tal, enorme, porque lê texto, lê livro, papapá, mas a prática não tem. Ela sai muito bem para prestar um concurso, nossa, chega super bem, mas não sabe entrar numa sala de aula. Então, isso é uma outra coisa, tudo bem, não é a nível municipal que a gente vai mexer com isso, mas a gente também sabe que precisa disso. Enquanto não dá para mexer nessa outra parte, vamos então compartilhar as coisas boas das escolas que estão funcionando com excelência, as professoras, os professores que estão trabalhando e produzindo resultados muito bons, né? Isso que o Guilherme fala, e ele tem toda a razão, a burocracia dentro das escolas municipais é muito grande, né? Em parte por estar faltando justamente essa tecnologia incorporada, né? Não tem. E outra parte, porque sobrecarregam tanto o professor de relatórios, não sei o quê, que ele não consegue dar conta do básico muitas vezes. Então precisa ter um lugar melhor para isso, né? Na verdade, assim, o professor existe para educar, para ensinar, não para preencher papelada. Né? Exato. Então, mas essa diferença. É que essa papelada, Lafayette, eu entendo da seguinte forma, né? Você precisa ter relatórios de alunos que estão com dificuldade para você poder fazer encaminhamentos para psicólogos, para fono, para uma série de profissionais que vão ajudar em área que o professor não tem competência para isso. O professor é para dar aula, né? Mas eu vou te dizer uma coisa. O brasileiro, a gente aqui no Brasil, a gente tem um problema. Quando você cita algum exemplo de fora do Brasil, e aí não importa se é dos Estados Unidos, da Espanha, da Alemanha, de Portugal, da onde quer que seja, imediatamente, muitos brasileiros, de imediato, já têm uma certa rejeição àquilo que você vai falar. Porque você não é patriota, porque você isso, porque... Existe essa conotação, infelizmente existe. Eu costumo dizer o seguinte, ninguém vai melhorar de vida olhando para quem está lá atrás. Ninguém vai progredir olhando para quem está lá atrás. Você tem que olhar para quem está melhor do que você ou quem já tem uma estrutura melhor do que a sua. Então, assim, quando você entra numa profissão, seja para ser professora ou para ser um funcionário de um banco, enfim, você nunca olha para quem está abaixo de você, você olha para quem está acima, você olha para o gerente, para o diretor, para que você possa progredir na sua vida. No Brasil, quando você fala em educação ou qualquer outra atividade que venha do Estado, muita gente fala, mas você quer comparar o Brasil com tal coisa. E aí vem com aquela visão negativa. Bom, se você comparar o Brasil com a Nigéria, se você comparar o Brasil com o Uganda, provavelmente nós estamos melhor. Mas se nós queremos melhorar aquilo que está errado, nós temos que comparar com aqueles que estão à frente de nós. Então você tem que comparar o Brasil, sim, com os Estados Unidos, com o Canadá, com a Inglaterra, com países que estão à frente daqueles problemas que nós temos, que conseguiram solucionar esses problemas. E essa coisa de burocracia,
eu vejo o seguinte, hoje em dia, qualquer empresa de meia dúzia de funcionários tem um software de gestão. Ora, se você consegue fazer a gestão dos seus funcionários, seja uma empresa de 6 pessoas ou de 400 pessoas, medindo desempenho, capacidade produtiva, tempo de trabalho, resultado, através de um software de gestão, por que na educação não se pode instituir um software de gestão para acompanhar o desempenho dos alunos? Basta você simplesmente colocar um terminal de computador onde esse aluno ou esse professor vão lá todos os dias, fazem as suas aulas, fazem as suas provas e o próprio sistema vai gerando relatórios diariamente sobre o desempenho desse aluno. E aí o próprio professor, ele não precisa montar o relatório, ele puxa o extrato ali, como você faz no banco, puxa o extrato daquele aluno, bom, esse aluno está com deficiência nesta matéria, está com deficiência nesse assunto, tem uma dificuldade de aprendizado aqui, eu vou encaminhar ele para um psicólogo, eu vou encaminhar ele para uma pessoa mais qualificada para resolver esse problema, ou vou oferecer a ele aulas particulares. Isso é muito simples, isso já existe no mundo inteiro. Nas universidades, no mundo afora, existem. Por que no Brasil não se implanta uma coisa que é praticamente simples? Né? Mas, Lafayette, aí você está entrando numa questão de prioridades, né? E enquanto a educação não for levada a sério, de fato, como prioridade, a gente não vai conseguir ter esse tipo de coisa. E isso foi um outro ponto do Novo que me chamou muito a atenção quando eu comecei a conhecer o partido. Ele foi o único até hoje que colocou que ou a gente começa... Daniel José, todo mundo, né? Eu acho que bom, o que foi falado, né? E o que continua sendo prioridade? Dar uma educação de base para todo mundo já da partida, para que lá na frente eles consigam produzir os mesmos resultados, né? Então, enquanto nós não tivermos essa educação de base verdadeira, não vai adiantar, a gente vai continuar correndo atrás de coisas que não vão acontecer. Então, você fala aí desse software e tal. Eu já falo de uma coisa até mais simples. Dentro de uma sala de aula, você precisa de um computador. Como é que pode uma professora, nos dias de hoje, não ter um computador dentro de uma sala de aula para, de repente, para, de repente, tirar uma dúvida da criança ali, na hora? Eu trabalho assim, é a coisa mais maravilhosa que tem. Então, se a criança quiser saber, por exemplo, apareceu lá no livro de geografia uma terminologia, tal, e você quer aprofundar aquilo em poucos minutos, você chega lá, você digita, já aparece na tela, né, para todo mundo ver, você já resolve aquilo, porque a criança é a coisa mais maravilhosa que tem. Curiosidade, ela é voltada para aprender, né? É uma delícia dar aula para a criança. E você tendo esses recursos, você encurta muito o caminho do que você falar assim, viu, amanhã eu te trago, pode deixar que a Pro vai pesquisar e amanhã eu te trago. Não, gente, o mundo tá assim, ó, tá tudo na hora. Agora, eles não têm um computador na sala de aula, né? Eu vou te contar uma coisa muito interessante. Eu tinha, acho que 8 anos, 9 anos, não me lembro, acho que era segundo ano primário, 8 anos. E eu tinha uma professora, na época em que eu estudava, os professores eram bravinhos, né? Não tinha essa coisa de professor, você tinha que cantar o hino nacional na entrada da aula, você tinha que manter a distância do aluno da frente com o braço esticado, né? Você tinha que ficar em fila, né? Depois de tudo isso pronto, aí você subia para a aula. E aí, quando você entrava na aula, você começava a ter o seu aprendizado. Então, existia uma disciplina, coisa que não existe mais hoje, que é fundamental para você, na minha opinião, isso é extremamente importante para você criar cidadãos mais comprometidos. Disciplina é algo importante. Mas, enfim, voltando ao meu tempo lá. Eu tinha 8 anos e eu tinha dificuldade em alguma coisa que eu não vou me lembrar agora o que era, se era matemática, português. E essa professora, ela era meio brava, ela era uma pessoa assim, austera, vamos dizer, né? Hoje eu considero uma pessoa austera, mas na época, como criança, achava ela brava. E eu tinha uma dificuldade, não conseguia aprender ali alguma coisa, e um dia ela me chamou para ir na lousa e tal, e aí estava todo mundo vendo que eu não conseguia resolver lá o exercício, e aí ela virou para mim e falou alguma coisa, eu falei, não, professor, é porque a senhora é muito brava. E ela olhou para mim assim, com aquela carinha, né?
E eu não sei aonde eu arrumei, eu era muito tímido, na verdade, né, quando criança. E eu não sei onde eu arrumei coragem, mas falei para ela que ela era muito brava. E aí ela virou para mim e falou, então você vai ficar depois da aula comigo. E eu vou te ensinar a matéria. E eu fiquei com ela depois da aula. Uma vez, duas, três, quatro. E essa professora passava sempre em frente da minha casa. Ela, eu me lembro até hoje, ela tinha um fusquinha azul. Esse azulzinho, igual da sua camisa, assim, né? E aí eu falei assim, todo dia ela me via indo para a escola. E aí ela passou a me dar carona para ir para a escola, né? Então ela passava em frente à minha casa, ela me pegava, eu ia para a escola, voltava com ela também, né? E ela me ensinou. Eu passei de ano, superei essa dificuldade que eu tinha ali. E aí o que eu vejo é assim, existem professores como ela que fazem o seu trabalho por amor. Muitas vezes ela não identifica no aluno que a dificuldade é o fato de ela ser uma pessoa austera ou ter essa criança ser inibida por alguma razão, tal. E aí, quando quebra esse entrave, a relação aluno e professor fica muito boa. Sim, mas isso que você está tocando da pessoa fazer por amor, qualquer profissão. Ou você gosta quando você vai no consultório de um médico que ele nem olha na sua cara, ele fica o tempo todo assim, abaixado, vai fazendo a pergunta e te dispensa, né? Agora, qualquer profissional. Quando você tem uma profissão onde o professor ele tem que estar mais tempo se dedicando à burocracia do que ao ensinamento, você quebra essa relação entre o meu objetivo como profissional, a minha relação com o aluno, ou no caso aí do médico com o paciente, você quebra essa relação, você sobrecarrega o indivíduo com excesso de burocracia e acaba o quê? Minimizando o resultado. E outra, a pessoa que fica atolada em burocracia, ela acaba perdendo um tempo precioso para ela mesma poder se atualizar. Gente, o mundo está mudando muito rápido, tudo está a um clique. Então, hoje, antigamente, né, quando eu precisava fazer esse tipo de coisa, eu tinha duas opções. Ou eu saía para fazer um curso, ou eu comprava um livro e me enterrava de estudar. Hoje não, hoje você tem a internet. E você sabendo buscar, você tem oportunidades excelentes para se aprimorar dentro da tua área. E não é só professor, qualquer um. Né? Agora, se você não tem tempo para fazer esse tipo de coisa, porque você está atolado em coisas que não deveriam, fica muito complicado, porque a vida do professor, embora todo mundo fale assim, mas ele trabalha meio período. Gente, é meio período lá, o outro meio período ele está em casa, ele tem que corrigir, ele tem que planejar, ele tem que estudar, ele tem que correr atrás das defasagens das crianças que estão com problema, né? Precisa correr atrás de atividade, outras formas para poder ensinar. Então, se nós não valorizarmos esse aspecto da carreira do professor, nós vamos continuar produzindo os mesmos resultados. E não é possível mais continuar desse jeito. Nós temos muito mais escolas públicas do que escolas particulares. Nós temos que ter um olhar mais atento para isso. E sabe o que é interessante? O tanto que Jundiaí investe na área de educação é muito próximo do que investe na área de saúde. E é bastante. O Guilherme bastante. Falou, e eu fiquei impressionado, porque assim, o orçamento para educação e saúde esse ano aqui em Jundiaí, 2020, é de 1,2 bi. Ou seja, vamos colocar meio a meio, seriam 600 milhões para cada lado. E o resultado na nota do IDEB, segundo o Guilherme havia comentado, é semelhante ou igual até ao de uma cidade que investe metade desse orçamento. Sim, eu vi. Como é que isso é possível? Você tem tanto dinheiro enfiado dentro de uma pasta, colocado à disposição da sociedade. Jundiaí não é uma cidade gigante, nós não temos milhões de habitantes, nós temos aí 400 mil habitantes. E aí você fala, o que acontece com esse dinheiro todo? Quer dizer, a pergunta que fica é má gestão? É gestão irregular? Ou aonde está o erro? O que está errado? Né? É isso que precisa realmente ser averiguado. Mas eu ainda fico também com a parte do novo, da questão de meritocracia, Lafayette. A partir do momento que a gente institui novamente a questão da meritocracia,
Vamos falar de uma maneira assim mais macro para as escolas, né? Então, vamos voltar naquelas escolas que produzem resultados muito bons. Vamos pegar, então, essa escola e dar algum diferencial, premiar essa escola, os gestores que estão ali, os professores que estão ali de alguma forma, certo? Para que isso também sirva de incentivo para as outras unidades, né? Então, vamos compartilhar os conhecimentos, vamos gastar mais tempo socializando as boas ideias. Isso é uma coisa que precisa ser feita, mas devem ter N problemas aí para serem resolvidos, né? E a verdade é que estamos aí todos para escutar as pessoas, nos procurem, venham até nós, falem conosco, quais são os problemas que vocês estão enfrentando e que, de repente, a gente pode estar estudando para ver o que pode ser feito, né? Eu acho que o caminho seria esse, né? Um dos caminhos, né? Na verdade, assim, você sabe que eu viajo muito pelo Brasil, né? Eu trabalho na área de tecnologia, atendo um segmento específico, que é a área de cartórios, e eu vou te dizer, Jundiaí é um local privilegiado. Sim, maravilhoso. Porque, assim, se você for, não precisa ir muito longe, não. Basta ir aqui para o oeste de São Paulo, interior de São Paulo, ou Triângulo Mineiro, ou mesmo ali, saindo, entrando no comecinho de Goiás, ou Mato Grosso do Sul, que é uma área que eu conheço bem também. Você tem cidades que não tem nada. Ela tem um PIB alto porque, assim, tem uma infinidade de fazendas ao redor, eles produzem soja, produzem algodão, produzem milho, então todo ano os fazendeiros precisam levantar empréstimos no banco para produzir riquezas, produzir aquelas safras gigantescas, e aí você tem, o Alexandre, você tem um montante de dinheiro naquela economia, naquela cidade, muito grande. No entanto, o que acontece? Você encontra nessa cidade muitas pessoas que não têm trabalho. Então, só para situar um pouco essa situação, colocar um pouco dessa situação, tem cidades que você chega, tem 5 mil, 6 mil habitantes. E aí tem 200, 300 fazendeiros que fazem parte daquela comunidade, daquela cidade. E eles são muito ricos, porque tem fazendas de milhares de hectares, ou enfim. E dentro da cidade não tem trabalho. E aí a cidade, o único recurso que o município tem são os impostos gerados por esses fazendeiros, mas esse recurso não chega na classe operária, no indivíduo que está ali muitas vezes sem ter onde trabalhar, não consegue colocar o filho dele numa boa escola, então ele precisa da escola pública, mas a escola pública, o recurso também não está disponível para ela. Então, assim, existem problemas dos mais variados, dos mais distintos. Eu tive numa cidade recentemente, não vou citar o nome dela aqui agora, porque talvez não seja interessante isso, mas só para colocar a situação. É uma cidade que movimenta bilhões no sul do Mato Grosso do Sul, aqui na divisa com São Paulo e Paraná. Movimenta bilhões. É uma das áreas de maior produção de soja, milho e gado de corte. Bilhões por ano. A cidade tem uma avenida principal, 4 ruas para o lado direito, 4 ruas para o lado esquerdo. Do lado direito estão as famílias abastadas, os donos de comércio, de postos de gasolina, de fazenda, pessoal de cartório. E do lado de cá estão os pobres. Os pobres, o cara tem uma casa de tábua, tem 3, 4 galinhas no quintal para poder comer o ovo e comer o franguinho quando ele nasce, então ele cria a própria comida. Você vê a diferença que existe de um lado para o outro. Você atravessa do outro lado da avenida, tem casas que tem um quarteirão inteiro. Então, assim, existe uma má distribuição de renda muito grande. E este problema, ele reflete na sociedade justamente por quê? Porque os impostos não são gastos de maneira correta. Então, para você mudar essa situação, é preciso ter critério. E aí é onde eu quero chegar, porque o novo, ele traz essa visão de importância, como você mesmo colocou. É preciso dinamizar a educação, é preciso dinamizar a saúde, é preciso dinamizar o livre comércio, é preciso abrir as portas para que a riqueza possa gerar novas riquezas. Porque não adianta você ter muita riqueza concentrada num determinado lugar e essa riqueza está na mão de 2, 3. E essas pessoas não conseguem fazer, apesar de existir riqueza, fazer
com que a sociedade dinamicamente consiga produzir resultado. Então, as propostas do Partido Novo vêm trazer justamente o quê? Caminhos para isso. Por quê? Primeiro, nós precisamos viabilizar o livre comércio, precisamos viabilizar o empreendedorismo. Se nós não fizermos isso, essa situação vai perdurar por muito tempo. Uhum. É isso aí. Mas eu acho que o mais importante aí tudo, Lafayette, é justamente ter uma gestão eficiente, né? Nem você vê, o dinheiro chega nessa cidade também. Por que está desse jeito? Sim. Né? Por que está desse jeito? Precisa ter pessoas, pessoas, né? A pessoa ganha um bom salário, não dá o resultado que deveria dar, mas aí ele compra a casa, que não é um quarteirão, mas é meio quarteirão, do outro lado da avenida. Ele é um funcionário público. E aí aquele cara que está lá com a galinha no quintal, que ele está pegando o ovo para poder se alimentar, porque ele não tem emprego, não tem trabalho, o que ele faz? Ele vai lá naquele funcionário público que mora naquela casa, que é meio quarteirão, para pedir um favor. E aí você cria os vícios que nós temos na política. Então, isso é que nós precisamos acabar. O Partido Novo vem com essa proposta, vem com esse objetivo, traz pessoas que querem fazer essa mudança, que estão dispostas a fazer isso, sem os vícios da velha política, que é aquela coisa de você se manter no partido eternamente. Então, eu até comentei isso com o Guilherme, que é o fato de você ter a gestão do partido separada de quem ocupa o cargo eletivo. Então, não isso é ótimo. Problema do indivíduo. Bom, eu não consegui me eleger, eu não consegui um cargo, ok, o que eu vou fazer? Eu vou ficar dentro do partido como secretário, como vice-presidente, como qualquer coisa, e continuo ganhando um bom dinheiro sem produzir nada. Isso não e que não é o caso do Novo, porque é todo mundo voluntário, né? Isso precisa acabar. Então, assim, o Partido Novo traz essa resposta à altura do problema da sociedade, e aí torno a dizer, quero agradecer muito ao Almoedo, as pessoas que criaram esse projeto, porque, assim, isso é um projeto de longo prazo e que vai trazer resultados. Vai trazer resultados. Foi muito inteligente, muito bem aplicado, e eu tenho certeza que nós vamos encontrar o caminho. E mais pra frente, eu acho que nós vamos trazer aí bons frutos e dar orgulho ao Brasil daquilo que se tornou a política brasileira. Porque não adianta ter orgulho do futebol, né? E quando você olha para a situação econômica, social do país, é aquela vergonha que todos nós estamos cansados já de saber e de ver. E aí você está falando de novo uma coisa que o Partido Novo prega, prioridade. Não que o futebol não seja importante, mas nós precisamos ter uma educação de alto nível para que todo mundo possa aproveitar o futebol da melhor maneira possível. Claro. Né? É isso aí. Lafayette, estão me chamando aqui. Tá bom. Eu vou precisar. Foi muito legal o bate-papo, foi muito bacana. Espero, assim, que você consiga aí bons resultados e que a gente chegue aí aonde a gente almeja para poder mudar a situação de Jundiaí e trazer resultado realmente à altura daquilo que a cidade demanda, né? Se Deus quiser. Tem um caminho longo por aí, uma aprendizagem bacana, né? Vamos que vamos, um dia por vez. É isso aí. Obrigada, viu, por ter me chamado. Adorei participar aqui com você, tá? Muito obrigada, Lafayette. Um bom dia para você. Um bom dia para você. Até obrigada. Mais. Tchau, tchau. Bom, pessoal, terminamos mais uma live e vamos seguir em frente, tá bom? Um grande abraço a todos.